Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 9. Tem 3 versículos aí que eu queria destacar para os irmãos. Hebreus capítulo 9. Se você tiver Bíblia, abra. E se você tiver caneta, vale a pena grifar. Esses 3 versículos têm algo em comum. É a preposição sem. Sem, tá? Então eu queria que você prestasse atenção nisto. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. O outro versículo é Hebreus 11, que tem uma outra preposição sem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E depois Hebreus 12, mais uma preposição sem. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós, quando olhamos e contemplamos o universo, nós ficamos extasiados com a perfeição que há. Até a palavra para o universo é cosmos. É uma palavra grega que significa ordem. É o contrário de caos, porque há uma ordem em todas as leis do universo. As leis da física, por exemplo, a gravidade, as leis que regem a rotação da Terra. A Terra, ela demora 24 horas e alguns minutos para contornar em torno dela mesma. É um dia de 24 horas. Ela demora 365 dias e 6 horas para contornar em torno do Sol. Então dá 1 ano e 6 horas. Essas 6 horas a cada 4 anos, 4 vezes 4, 4 vezes 6 dá 24, seria um dia de 24 horas, é o ano bissexto, que é fevereiro, que tem o dia 29 de fevereiro, por causa desse excesso que tem nas 6 horas a cada ano. Então tudo é coordenado. É uma coisa tremenda a maneira como Deus colocou a ordem na sua criação. Os alimentos, aquilo que nós comemos, o nosso corpo, a lei da gravidade, por exemplo, e eu não posso desafiar essas leis se eu quiser viver bem. Eu tenho que tomar cuidado. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Existe uma lei chamada lei centrífuga. Se eu vou fazer uma curva muito forte, muito rápido, eu posso capotar o carro. Então, para eu viver bem, eu tenho que saber que existem essas leis e eu tenho que me adaptar a elas. É a maneira mais sensata que existe de se viver bem. Agora, se eu quiser viver bem também, eu tenho que pensar que Deus instituiu também as leis espirituais. Deus colocou leis morais. E por que a humanidade tem ido a passos tão largos para a destruição, para o caos, para as dificuldades, para as coisas horríveis que têm acontecido? As pessoas não têm obedecido essas leis, têm ignorado essas leis. As pessoas, de uma forma geral, estão mais preocupadas com aquilo que causa prazer a elas, não aquilo que Deus deseja. Não se chama mais pecado de pecado, não se chama mais erro de erro, mas isso me traz prazer, me traz alegria, e a tônica maior, o importante é ser feliz, mesmo que isto contraponha a vontade do Criador. E é por isso que nós estamos onde nós estamos. Na sua arrogância, o homem tem procurado fazer as coisas do seu próprio jeito, acha que fazendo assim Deus vai se agradar, acha que fazendo assim Deus vai me abençoar. Ou talvez coloque, Deus nem exista. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então há algumas coisas que são impossíveis de nós conquistarmos. Se nós quisermos ir até Deus e sermos abençoados por Ele e vivermos bem, nós precisamos entender que há algumas leis que nós não seremos felizes se não estivermos debaixo delas. Eu queria que você pensasse comigo sobre impossível. Impossível é algo que não pode ser feito. Impossível é algo que ninguém consegue ou vai fazer.
Ninguém consegue fazer e ninguém vai conseguir fazer. E eu queria que nós pensássemos hoje sobre coisas impossíveis. Algumas coisas que são impossíveis, se nós quisermos ter a bênção de Deus em nossas vidas. Então, aí que entra a preposição sem, que nós vimos lá em Hebreus. A primeira, Hebreus 9 diz, sem sangue, sem sangue. De fato, segundo as leis, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Deus, em toda a história, Ele fez pactos, alianças. E Ele, quando criou Adão e Eva, Ele colocou-os ali num lugar chamado Éden, lugar de delícias. E o plano original de Deus, vocês serão muito felizes aqui. Eu vou fazer um pacto com vocês. Eu vou fazer uma aliança com vocês. E todo pacto envolve duas partes. A parte de Deus, eu vou abençoar vocês. Eu vou dar a vida eterna a vocês. Eu vou estar com vocês, eu vou andar pelo jardim na viração do dia, eu estarei aqui com vocês, nós teremos uma comunhão íntima e eu vou abençoá-los com vida plena e eterna. E a parte de vocês, vocês vão me obedecer, vocês vão dominar sobre a terra e vocês vão me obedecer. Eu vou dar um teste para vocês, aí entra uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu vou dar um teste para vocês. Há uma árvore no meio do jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu não quero que vocês comam do fruto dela, porque do dia que vocês comerem, vocês morrerão. Isso foi um teste, para saber até que ponto o homem estava disposto a cumprir a sua parte no pacto. Esse pacto é chamado pacto das obras. O homem tinha que fazer para agradar a Deus. E o homem errou, pecou, entrou o pecado no mundo. Queridos, prestem atenção nisso. A serpente não fez com que o homem pecasse. A serpente só tentou. Satanás só tentou, o homem pecou porque quis. É o que acontece conosco. Às vezes nós temos muitas escolhas na vida e jogamos a culpa no diabo. O diabo não tem culpa daquilo que nós fazemos. Ele simplesmente coloca para nós armadilhas e coloca para nós tentações. Nós caímos se quisermos, então a escolha é nossa. Você pode escolher não cair, você pode escolher dizer não, mas só que o homem resolveu cair, então ele foi culpado daquilo que fez. E a partir daí entrou a morte no mundo. A morte significa separação. O homem foi expulso do jardim. O homem começou a sofrer. O Adão e Eva viram um filho matar outro. Aí começaram as injustiças, as mortes, a negridão, a sombra. Aí começou todas as trevas assolando a humanidade. Porque isto é uma lei. É uma lei. A lei de que o homem que pecar vai morrer. Você pode concordar ou não com ela, mas ela existe. E quem colocou foi Deus. É a mesma coisa, eu posso concordar em andar a 40 por hora na cidade. Eu posso concordar em andar a 110 por hora com o meu carro na rodovia. E andar, e viver bem. Agora eu posso discordar e andar além e ser multado. Escolhas minhas. Mas eu tenho que pensar o seguinte, existe uma lei. Ou eu me enquadro a ela, ou eu vou sofrer as consequências. Então Deus colocou que Ezequiel 18:20, aquele que pecar é que morrerá. É uma lei. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Ou seja, cada um é responsável por si. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha condenação, e eu sou responsável pela minha salvação. A salvação é individual. Eu preciso entender isto. Mas só que a Bíblia diz que aquele que pecar vai morrer. Então nós começamos a perceber, Romanos 3:23, todos pecaram, estão longe, destituídos da glória de Deus. 6:23, o salário do pecado é a morte. O que nós podemos entender com isto? Preste atenção numa coisa. Segundo o pacto das obras, o homem tem que fazer as coisas boas para agradar a Deus. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, esse pacto, ele não tem mais sentido, porque o homem não consegue ser bom o tempo todo. Nós temos pecados por comissão e por omissão. Comissão é aquilo que eu cometo de errado. Omissão é aquilo que eu sei o que é certo e não faço. Então são duas formas de pecar. O erro que eu cometo,
ou o bem que eu me omito. E eu peco por pensamentos, palavras e atitudes. Pensamentos maus, palavras ásperas e atitudes erradas. Eu queria que você tentasse fazer uma conta comigo. Você acha que você consegue cometer 3 pecados por dia, de comissão ou por omissão, em pensamentos, palavras e atitudes, num dia de 24 horas? Se eu pegar os meus pecados, 3 pecados por dia, no ano eu terei cometido 1095 pecados. E em 70 anos eu vou cometer 76.650 pecados. Imagine você diante do tribunal de Deus, com 76 mil, se você viver mais de 70, 80, 90 mil pecados, para ser julgado pelas suas obras. Aí eu digo para você, você pode ser bom, o que for, mas isso não vai te favorecer na presença de Deus. As obras não salvam, as obras não são mais possíveis ser salvos por ela. Nós não podemos ser mais salvos pelo que nós fazemos. Então, por melhor que você seja, você está doente, eu estou doente. Então, esse pacto, o pacto das obras, ficou ineficaz. Esse pacto das obras ficou sem efeito, ficou velho, ficou antigo. Nós podemos chamar de antiga aliança, antigo pacto ou Antigo Testamento. Então, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento são as leis que Deus deu para dizer: vocês estão doentes, vocês querem me servir, então é assim que me serve. Mas o grande problema é que eu não consigo servir, eu não consigo fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Eu estou doente, eu não consigo ser bom o tempo todo, eu não consigo obedecer o tempo todo, eu estou com um problema sério. E aí em todo o Antigo Testamento Deus traz essa notícia para mim: você precisa de ajuda, você está doente. Então a lei é um termômetro para mostrar que eu estou doente, não é a cura da minha doença. Presta atenção nisso. O Antigo Testamento é para dizer uma coisa para mim: você não consegue agradar a Deus por você próprio. É por isso que no Antigo Testamento você vê Deus mandando matar pessoas. É por isso que no Antigo Testamento Deus manda Israel entrar e fala assim: mata todo mundo, inclusive crianças, velhos, todo mundo. E você pensa: mas que Deus? E sabe o que Deus quer que eu entenda ali? É que eu não consigo agradá-lo por mim mesmo. E Deus institui o sacrifício, a ideia do sangue, dos animais. Quando o sangue escorria, Ele queria dizer o seguinte: você está doente, você merece morrer. Se você acreditar em mim, confiar em mim, esse animalzinho vai tomar o teu lugar. Então em todo o Antigo Testamento havia essa ideia, até que Deus planejou fazer um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. A aliança sempre envolve 2 partes, Deus e o homem. Só que não tinha nenhum homem perfeito. Então o que Deus fez? Aí entra a Trindade. Deus Pai fez uma aliança com Deus Filho. Deus Pai assumiu o papel de Deus, Deus Filho assumiu o papel de homem. É por isso que existe essa conjectura, Pai e Filho, por nossa causa, por causa da nossa salvação. O Pai assumindo o papel de Deus e o Filho assumindo o papel de homem. Aqui nós vamos entrar na doutrina bíblica da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas são 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai. Ou seja, você vê na Bíblia muitas vezes Jesus conversando com o Pai, o Pai respondendo para o Filho. São 2 pessoas distintas. O Espírito Santo é outra pessoa distinta, mas não são 3 deuses, é um Deus só em 3 pessoas. Então como que eu posso entender isto? Como que eu posso chegar mais perto de uma compreensão? Vamos imaginar 3 engenheiros civis que vão montar uma construtora, uma firma de construção. E eles entram com 3 partes iguais. 3 partes. Aqui está a minha parte, a tua parte e a tua parte. 3 partes. Os 3 têm o mesmo poder, a mesma voz. Os 3 têm o mesmo grau de importância.
mas ocupam funções diferentes. Um escolheu planejar, é aquele que fica no escritório planejando o funcionamento da firma. O outro, executar. E o outro, aplicar. É aquele que vai lá na obra ver como é que está. Então nisto aqui, você começa a perceber, aquele que vai executar, parece que é maior do que aquele que executa. Aquele que vai planejar, parece que é maior do que aquele que executa. E você vai perceber que aquele que executa, parece que é maior do que aquele que aplica. Mas é função. Os três são iguais. Os três têm o mesmo poder. Mas eles adquiriram algumas funções. E essas funções mostram que um é maior que o outro, mas não é. Os três são iguais. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de homem, mas ele, depois que ele foi ressurreto, ele voltou para o céu e está sentado à direita do Pai. Ou seja, no Apocalipse diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Deus Pai e Deus Filho. Existem dois primeiros, existem dois últimos? Não, são Deus, é um só Deus. Então Jesus não é menor que o Pai. Ele simplesmente se esvaziou temporariamente por causa da nossa salvação. Ele não é só o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, que se chamou Filho de Deus, porque ele assumiu um papel de homem. Então eu tenho convicção, João 1:1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra, Jesus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, de Deus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Isso aqui é interessante. A maneira como eu me dou a conhecer a você é através das palavras. A maneira como eu me comunico com você é através das palavras. A maneira como você comunica com as pessoas é através de palavras. É a maneira. A maneira como Deus se comunicou conosco, através de Jesus, que é a palavra. A maneira que Deus se deu a conhecer é através da palavra. Jesus é a palavra. Jesus é aquele que mostra quem Deus é. E diz a Bíblia que Jesus é Deus. Estava no princípio com Deus. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Na criação, antes mesmo que houvesse mundo, ele já existia, ele é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Ele nasceu em Maria. Maria não é a mãe de Deus, Maria é a mãe do homem Jesus, que se encarnou e teve que nascer como homem. A partir do momento que Jesus veio ao mundo como homem, ali houve uma obra do Espírito Santo, porque ele não podia nascer de uma forma convencional, de uma relação sexual homem e mulher, porque ele seria pecador como nós. Lembra que nós herdamos geneticamente o pecado? Nós somos maus porque herdamos isso dos nossos pais. Você não ensina uma criança a mentir, não ensina uma criança a fazer birra, você não ensina uma criança a errar, mas ela faz birra, ela mente por si só, é natural. Então, para quebrar isso, Jesus teve que nascer de uma intervenção do Espírito Santo. Ele foi o único homem que viveu aqui sem pecado. Por quê? Porque ele nasceu de uma forma especial, diferente. Então, quando você vai para o versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não nasceu, ele tornou-se carne. Ele não foi criado ali, como eu e você fomos criados no dia da nossa concepção. Não, ele veio ao mundo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Jesus Cristo sempre existiu. E a partir daí, queridos, nós podemos ver, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, falando que Jesus Cristo é o Deus unigênito, ou seja, um só Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o tornou conhecido. Então eu preciso entender que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para morrer por nós. Todos nós nascemos com o objetivo de viver. Jesus nasceu com o objetivo de morrer. Todos nós não queremos morrer. Todos nós lutamos para viver,
Mas Jesus Cristo, ele veio com uma missão: eu vou morrer pela humanidade, porque o salário do pecado é a morte, eu vou morrer pela humanidade. João Batista, olhando Jesus, aproximando-se, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os judeus entenderam isto, porque todos os dias, às 3 horas da tarde, havia o sacrifício pelos pecados. Todos os dias havia a morte de animais. Todos os dias, o sangue corria no altar, onde o sacerdote pegava o cutelo e imolava o animal. Todos os dias, às 3 da tarde. Que hora que Jesus morreu na cruz? Às 3 da tarde, na hora 9. Na hora que estava tendo sacrifício no templo, foi justamente a hora que Jesus morreu na cruz do Calvário. E se você começar a perceber, eis o Cordeiro de Deus, um animalzinho inocente, bonitinho, um animal que não berra quando está sendo morto, como o porco, por exemplo, um animal que era amarrado, que era morto em favor daquele que era culpado. E se nós olharmos a cruz, nós vamos perceber que o mesmo sacrifício que estava ocorrendo no templo às 3 da tarde, era o mesmo sacrifício que estava ocorrendo no Gólgota, no Calvário, às 3 da tarde. Sem derramamento de sangue, não há perdão pelos pecados. É uma lei espiritual, é uma lei. Sem derramamento de sangue não há perdão. Isso aí foi Deus que instituiu, foi Deus que colocou. É por isso que Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus conquistou para nós a salvação e a liberdade. Jesus conquistou para nós a vitória na cruz do Calvário. Então a morte de Jesus foi a vitória para nós. Sem derramamento de sangue não há perdão. Só que nós vamos para um segundo impossível: sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é a fé na pessoa de Cristo. O grande problema, queridos, não é ter fé. O grande problema é ter fé em pessoas erradas, em coisas erradas. Eu preciso canalizar a minha fé, saber aonde eu estou dirigindo a minha fé. Jesus Cristo, ele colocou de uma forma enfática: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe aquela história de que toda religião é boa? Se você acredita nisso, você tem que riscar esse texto da sua Bíblia, ou rasgar esse versículo da sua Bíblia, porque Jesus não diz que toda religião leva a Deus. Jesus diz que o único caminho que leva a Deus é Ele, e não existe religião alguma que leva o homem a Deus. Aquelas igrejas que pregam que Jesus é o único Senhor e Salvador, e o único caminho, é a igreja que está dentro do princípio da palavra. Então não existe essa história que o que vale é a intenção do coração. Não existe essa história de que o que importa é a tua fé. Não, é a fé em Cristo, é a fé na pessoa de Jesus. Timóteo, há um só Deus e um só mediador, aquele que está no meio entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Imagina Deus aqui, o homem aqui. Imagina um abismo, imagina Jesus no meio. Porque Jesus é o único mediador. Porque Jesus é o único que pode me levar a Deus. E Jesus é o único que pode trazer Deus para mim. Porque Jesus é Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele conhece Deus. Ele tem o poder de Deus porque Ele é Deus. Mas Ele também é homem. Ele sabe o que eu sofro. Ele nunca pecou, mas Ele sofreu tentações. Ele venceu para me ajudar a vencer. Ele sofreu dores como eu sofro. Ele sofreu decepções como eu sofro. Ele sofreu dificuldades na vida como eu sofro. Então Ele é o único que pode me entender, porque Ele é o único que entende Deus. Ele é o único que pode mediar. É o único. Eu acho interessante quando as pessoas dizem que Jesus é o mais importante, aquele que mais ama, mas insiste em ficar com aquele santo, insiste em ficar com aquela entidade espiritual, insiste em ficar com aquele objeto de devoção, dizendo o seguinte: não, eu não adoro isso aqui é simplesmente um carinho que eu tenho por uma pessoa que foi assim, mas eu adoro Deus, eu adoro Jesus. A minha mente está em Deus, a minha mente está em Jesus. Jesus é o mais importante. Eu só quero que você tente entender
uma coisa. Vamos supor que o teu marido, ele receba uma promoção fantástica lá no Oriente. E vocês ficam super felizes, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Vocês vão ficar um tempo lá. E vocês, a partir desse momento, vão poder ter uma perspectiva muito, muito boa de vida. E ele chega para você na viagem e diz o seguinte: olha, eu vou para o Oriente, e você sabe lá que os homens têm mais de uma mulher. Então, para eu não ficar deslocado, eu vou arrumar só 2 a mais, talvez 3. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é a primeira. Você é a primeira, a mulher da minha vida. Você é a primeira. É que eu amo e sempre vou amar. Você aceitaria isto? E se a tua esposa chegasse para você e dissesse: olha, você é maravilhoso, eu te amo, e você é o primeiro na minha vida, mas eu quero ter outros amantes, mas eu não vou ter nada com eles, assim, de afeição, amor, porque o amor é você, é só sexo. Você ia aceitar? Se você aceitar uma coisa dessa, tanto o homem como a mulher, isso aí é falta de vergonha na cara, isso aí é falta de amor próprio, e é falta de caráter. Só isto. Agora, o que as pessoas estão falando para Jesus? A igreja. Apocalipse diz que a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. Jesus vai voltar para levar a noiva dele. Só que o que nós percebemos? Que a noiva está em adultério. É Jesus, mas também eu tenho isto aqui, eu quero isso aqui, mas o Senhor é o mais importante. Ele é único. Não há espaço para nenhum outro. Nós precisamos entender isto. Há uma confusão muito grande em torno de Maria, por exemplo. Maria, onde as pessoas insistem em orar, rezar para Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Insistem, agora e na hora da nossa morte, chegam como dizer amém. Não é a igreja presbiteriana que diz que isso não é certo. Não é o pastor Silvio, não é. É a Bíblia. É a Bíblia. Maria mesmo diz. Eu quero que você ouça da boca de Maria. Maria, a que hoje é chamada de Nossa Senhora. Ouça da boca dela. Quando ela diz em Lucas, Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem precisa de Salvador? É quem é pecador, quem está perdido. Maria diz: Deus é o meu Salvador. Um pecador não pode ajudar outro pecador, não pode. O carinho que você tem por ela, o amor que você tem por ela, não faz nada para ela te ajudar a ser abençoado por Deus. E todas as orações para ela é uma afronta contra Deus. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. O grande problema é que nós estamos encustidos de anos e anos e anos e anos, de gerações e gerações e gerações. E a coisa mais difícil da vida é quebrar paradigmas, é quebrar ideias que eu julgava que eram certas. Mas em nome de Jesus, volta para a palavra. Imagina uma pessoa pecadora, num poço, dizendo para outra pecadora: me ajude, rogue por mim, pecador. Você não pode falar isso nem para quem está vivo, quanto mais para quem já morreu. Agora imagina Jesus aqui, querendo me tirar do buraco, e Deus aqui querendo me abençoar. Quando eu chego para Jesus e falo: me perdoe em nome de Jesus, aí Deus vai atender, porque Jesus é a maneira como Deus colocou isto. Então eu preciso ter fé, mas na pessoa certa. Eu vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração: toma muita conta da tua vida, porque a tua vida é uma só. Não existe reencarnação. Não existe. Não existe. Espíritos não se reencarnam. Pessoas não nascem de novo. Não nascem. Hebreus capítulo 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois enfrentar o juízo. Uma vez só. Enfrentar o juízo. Não existe reencarnação.
Coloque a tua fé em algo que vai te ajudar. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé no lugar certo, na pessoa certa. Existem cristãos que acreditam em horóscopo. Existem cristãos que não saem de casa sem ver horóscopo. Existem cristãos que postam em Facebook que é sagitariano. O que você está fazendo com a tua vida? Você sabe de onde surgiu isto? Você sabe de onde veio isto? Oséias diz: o meu povo padece porque falta conhecimento. O horóscopo, ele tem milênios de história. Começou na Babilônia antiga, onde era chamada de Babel. Lembra da torre de Babel? Por que era alta? Porque a ideia era ver os astros. Ali, a mitologia e a Grécia antiga, romana, todo o povo pagão, tinham a convicção que eram os astros que dominavam. Começaram a adorar o Deus Netuno, o Deus Saturno, o Deus Plutão. Toda a ideia de adoração, porque são os astros que controlam a minha vida. E a partir daí, cada pessoa que nascia num determinado mês, tinha 12 signos. Os astros dominam a minha vida. Você nasce no signo tal, com ascendência do signo tal, você é desse jeito. Se eu acreditar nisso, eu estou dizendo: quem controla a minha vida é a criação de Deus e não o Criador. Já para eu pensar nisso? É uma afronta contra Deus. É uma afronta. E eu quero só colocar uma coisa para você. Todos os filhos que nós temos são diferentes uns dos outros. São diferentes, os meus são muito diferentes. E sabe uma coisa que eu quero só que você pense? Gêmeos não são diferentes? Gêmeos, não tem gêmeos totalmente diferentes um do outro? Totalmente. Se percebe um gêmeo lá que é extrovertido, que é isso, o outro é introvertido, o outro é... São diferentes. Agora eu vou perguntar uma coisa para você: não nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo signo? Por que são tão diferentes então? Porque signo não controla nada. Então, rompa com isto. Canalize a tua fé no que pode trazer benefício para a tua vida. Agora, a pior coisa do mundo é quando nós começamos a perceber que dentro do povo evangélico, as coisas estão se desvirtuando de uma forma tal que as pessoas estão colocando a fé em crendices, a fé em coisas palpáveis. Eu acho um absurdo, uma loucura, o que a Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo com o Evangelho no Brasil. É loucura. O Templo de Salomão é loucura. Mas só que inapetece muitas pessoas como ponto turístico. Aí eu quero ver aquilo é uma afronta contra Deus. O Templo de Salomão é a ideia de voltar para o Antigo Testamento. O templo que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, que é o templo de Jerusalém. E no ano 70, o imperador Tito destruiu todo o templo. Só ficou um muro, e esse muro é chamado hoje o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, que é um ponto turístico. Mas o templo foi destruído, porque Jesus disse, não vai se oferecer mais sacrifício, e não tem mais sacrifício, porque o único lugar do sacrifício era no templo de Jerusalém, que Deus escolheu. Aí vem esse rapaz, esse senhor, e reconstrói esse templo, trazendo todo o estilo do Antigo Testamento para hoje. Os pastores usam quepá, para ficar igual ao judeu. Tem aquele manto. Os sacerdotes, que são chamados de sacerdotes, tem até as estolas sacerdotais e as pedras, as 12 pedras de Israel. Ou seja, ele está trazendo todos os ritualismos judaicos, vendendo água, sal grosso, rosa milagrosa. O que a igreja está fazendo com o cristianismo? O que as pessoas estão fazendo com o cristianismo? Olha no YouTube, Edir Macedo e o aborto. Ele é a favor do aborto. Ele prega o aborto como controle de natalidade. Você engravidou, não tem como cuidar, aborta. Os pastores pregam isto. E as pessoas vão no culto.
deste assassino. Porque uma pessoa que apoia o aborto, para mim, é assassino. O que ele reconstruiu não foi o templo de Salomão, foi o templo de Herodes. O templo de Salomão acabou com a época de Nabucodonosor. Herodes reconstruiu o templo. E Herodes foi o mesmo que matou os primogênitos e as crianças em Belém quando Jesus nasceu. Foi o mesmo Herodes. O mesmo Herodes que matou as crianças até 2 anos. Lembra em Belém? Foi o mesmo Herodes, não primogênitos, as crianças. Foi o mesmo Herodes que edificou o templo. Ou seja, o sangue estava nas mãos de Herodes. Agora, esta pessoa que diz a favor do aborto, ele reconstruiu o templo, sim, mas não é de Salomão, não, é o de Herodes. Ele é Herodes. A igreja não pensa mais. A igreja está guardando o sábado. Não pode comer carne de porco. Não pode isso, não pode aquilo outro. Ou seja, todos os ritos do Antigo Testamento, nós estamos colocando de volta. Por isso que está essa bagunça, essa baderna. Por isso quando você diz que é evangélico, as pessoas torcem até o nariz, porque acham que você foi lavagem cerebral na tua mente. Porque não sabe que você é um ser pensante. Porque para mim a maioria dos pastores tem levado as pessoas a terem uma verdadeira lavagem cerebral mesmo. Porque não se prega mais Bíblia. Não se prega mais mudança de caráter. Olha só o que Paulo diz. Gálatas 2. Por meio da lei eu morri para a lei. Morri para a lei. Eu fui crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive. Morri para a lei. E o versículo 21, não anula a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, morreu em vão. Se Jesus veio, é porque eu não podia ser justificado pela lei. Agora Jesus vem, e aqueles que se dizem cristãos, que creem em Jesus, estão voltando para a lei. Você passa pela rua de Barretos, e você vê lá vários cartazes nos postes. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no outro poste, lembra-te do dia do sábado. O que é isto? É Jesus e o sábado, quer dizer, Jesus não é suficiente. As pessoas hoje estão voltando para a lei. O cristianismo hoje está totalmente longe da palavra. Eu preciso entender isto. Colossenses 2, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Irmãos, presta atenção nisto. Era sombra. Veio a realidade, Jesus, que pela fé muda a minha vida. É a fé nele, não é a fé nessas coisas. Não é a fé no sábado. Não é a fé em não comer um tipo de carne ou deixar de comer outro. Não é. Tinha uma igreja chamada Galácia, que estava voltando aos ritualismos do Antigo Testamento. Olha só o que Paulo diz para eles. Agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares? Princípios fracos e sem poder. Vocês conheceram Deus e agora estão voltando. Vocês querem ser escravizados por Ele de novo? Vocês estão observando dias, sábado? Vocês estão guardando dias? Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Vocês estão livres, mas estão se deixando escravizar, querendo guardar sábado. Vocês estão se deixando escravizar, voltando a ritualismos do Antigo Testamento. E Paulo chega à conclusão, eu trabalhei em vão, foi inútil meu trabalho. Tudo que eu preguei, vocês não entenderam nada. Timóteo, proíbe o consumo de alimentos. Não pode comer carne de porco. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. E esses alimentos Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Olha o versículo 4. Tudo o que Deus criou é bom. Tudo, nada deve ser rejeitado. Se for recebido com ações de graças, é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Deus, obrigado por esse alimento, então coma. Você gosta de carne? Coma. Você gosta de carne de porco? Coma.
Você não vai comer aquilo que faz mal para você, que é indigesto, alguma coisa assim. Mas se você não tem problema nenhum de saúde, não tem alimento que você não precisa não comer. Isto é cristianismo. Isto é cristianismo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, é algo espiritual. O reino de Deus é o Espírito Santo me trazendo a justiça, me dando paz e alegria. Não é comida, bebida, rosa ungida, sal grosso. Não são coisas palpáveis e materiais. Definitivamente o reino de Deus é espiritual. Eu tenho que ter fé nisto. Eu tenho que compreender isto. Isto é cristianismo. Sem sangue, sem fé. Mas para terminar, o último impossível, sem santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Trindade. O Pai planejou o derramamento do sangue do Filho. Sem sangue não há remissão. A fé no trabalho do Pai e do Filho vai me trazer o Espírito Santo dentro de mim. Isso é santificação. O Espírito Santo em mim visa mudar o meu caráter, visa mudar o meu jeito de ser. Isso é santificação. A cada dia eu mais parecido com Cristo. Eu não vou mentir mais, eu não vou roubar mais, eu não vou ofender mais, eu vou trabalhar duro, eu vou ser honesto. Eu não vou ficar tão ansioso, porque eu sei que Deus controla a minha vida. Eu não vou ficar com medo, porque eu sei que eu tenho fé e tenho poder. E isso é santificação. Santificação é mudança de vida. Há muitas pessoas dentro das igrejas que são religiosas, mas não têm Deus, porque não têm uma vida diferente. Falam palavrão, brigam, são fofoqueiros, são pessoas extremamente difíceis. Mas é crente nada, nem católico, não é nada, simplesmente vai à igreja, mas não conhece Deus não. Aquela pessoa que conhece Deus, o derramar do sangue de Jesus, a fé nesse sangue, faz mudanças na minha vida, santificação. Eu começo a ser uma pessoa maleável, uma pessoa acessível, uma pessoa amiga, uma pessoa fiel. Eu começo a ter mais paz. Eu começo a orar pelo meu futuro. Quantos jovens que estão com medo do futuro? E não é para menos no país que nós vivemos. Como é difícil viver sem fé. Como é difícil. E eu chegar para Deus e falar: Deus, toma conta da minha vida. Você orar pelos teus filhos: Deus, cuida dos meus filhos. Deus, dá prosperidade para eles. Eu tenho que me apegar. Isso é santificação. Santificação não é um conjunto de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Crente não pode isso. Para com isto. Santificação é eu ser uma pessoa diferente. Eu sou alguém diferente. Santificação é a consequência de ser em Cristo e crer nele. Não é ficar rico, como nós temos ouvido na televisão. Eu conheci Jesus e agora eu tenho um carro zero. Eu conheci Jesus e agora eu tenho um apartamento em Miami. Eu conheci Jesus e agora a minha vida tudo dá certo. Isso aí não é evangelho. Isso não é evangelho. A prova que uma pessoa é de Deus é mudança de caráter. A prova que uma pessoa é de Deus é mudança de vida. Porque uma vez chegaram para Jesus e perguntaram para ele: Senhor, eu quero te seguir, eu posso? E Jesus disse para a pessoa, falou assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde morar. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu sou pobre. Você quer vir comigo? Eu não tenho onde morar. As pessoas me oferecem casas para onde eu vou. Você quer? Jesus foi uma pessoa pobre, nasceu de uma família pobre. O apóstolo Paulo foi pobre. À luz dos evangelhos hoje, que é pregado nas igrejas da prosperidade, eles eram fracassados. Porque não é isso que as pessoas dizem? Você tem percebido Deus mudar o teu caráter? Você tem percebido Deus mudar a tua família? Você tem percebido Deus abençoar com paz?
Mas você se julga incompetente, sem fé, porque a tua vida financeira está difícil. E as pessoas colocam isso como termômetro de bênção. Não é. Acaba com isto. Todo mundo passa aperto. Se você tivesse nascido em outro país, talvez você não passaria aperto, não. Mas você nasceu no Brasil. E Deus te chamou para ser bênção aqui. Agora, Ele quer que você viva nisso? Claro que não. Mas só que as igrejas hoje têm usado isto de uma forma tão suja, tão nojenta. Porque as igrejas hoje parecem mais empresas do que igrejas. Pastores parecem mais empresários do que aqueles que são cuidadores da alma das pessoas. Sabem disso e diz: dá o teu dízimo. Dá tudo que você tem, você vai ver Deus te abençoar. Não é o fator motivacional para eu estar dando aquilo que eu tenho para Deus. Não é. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu amor, a tua gratidão, Deus quer a tua fidelidade, Deus quer tratar do teu caráter, não quer o teu dinheiro. E as pessoas em troca é uma barganha, dá que Deus vai te abençoar. Eu não sei para onde nós vamos. Eu não sei onde isso vai chegar. Só que eu me entristeço muito quando você diz que é evangélico e as pessoas te comparam a essas igrejas. Você diz que é evangélico e as pessoas pensam: esse aí é tapado, não é um ser pensante. Esse aí é aquele que o pastor fez lavagem cerebral. É muito triste, porque todas as igrejas acabam sendo englobadas como uma só. Eu falo isso com muita dor no meu coração, mas eu olho nos teus olhos, e eu olho nos olhos de quem está assistindo agora pela internet. Igreja não é isto. Igreja não é isto. Jesus Cristo não é isto. Evangelho não é isto. Sem derramamento de sangue, só Jesus. Sem fé, só em Jesus. E sem santificação, ninguém verá Deus. Outro evangelho pregado fora disso não é evangelho. Não é evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354. Entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.